Uma banda cuja ascensão no cenário musical britânico contemporâneo não representa apenas o sucesso de um grupo de indie rock, mas a consolidação de uma plataforma de dissidência política e exploração psicossocial conduzida pela visão singular de sua líder. Emergindo da península de Wirral, em Merseyside, o projeto transcendeu as fronteiras do gênero psych pop para se tornar uma voz essencial na crítica ao neoliberalismo, ao patriarcado e às injustiças estruturais do Reino Unido pós-austeridade. Ao longo de pouco mais de uma década, transformou um esforço solo acústico em um coletivo dinâmico que funde influências do hip hop, música eletrônica dos anos 80, poesia falada e a tradicional psicodelia de Liverpool, criando um som definido pela própria líder da banda como Accused Coast Junkyard Trip Hop. Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou o Luciano. Este é o The Music 101 e neste vídeo nós iremos te dizer por que você deveria conhecer She Drew the Gun. A trajetória da banda é marcada por uma integridade ideológica rara, onde a música serve como um mecanismo de empoderamento para os marginalizados e uma ferramenta de análise para falhas no sistema capitalista. Desde a vitória transformadora no Glastonbury Festival Emerging Talent Competition em 2016, até o lançamento do introspectivo e curativo álbum Hall em 2024, She Drew the Gun tem desafiado as convenções da indústria, provando que o ativismo e a arte de alta qualidade não são apenas compatíveis, mas mutuamente dependentes. Diferentemente de muitos artistas que iniciam suas carreiras na adolescência, a jornada de Louisa Roach na música profissional começou de forma tardia. Um fator que conferiu à sua obra uma maturidade lírica e uma perspectiva de classe trabalhadora profundamente enraizada na experiência vivida. Nascida e criada em Wirral durante a década de 1980, Roach cresceu em um ambiente onde o amor familiar contrastava com a precariedade econômica. Criada principalmente pela mãe e pelos avós após a separação de seus pais, sua infância foi permeada pela música country, que sua avó simplesmente adorava, e moldou a clareza e a entrega vocal de Louisa Roach, frequentemente comparada à técnica de Patsy Cline. Embora tenha aprendido a tocar guitarra aos 13 anos e passado a adolescência tocando covers do Oasis para amigos, Louisa Roach não via a arte como uma carreira viável naquele momento. O período de sua juventude foi marcada por uma sensação de desorientação, passando por empregos de baixa remuneração e uma baixa autoestima que a mantiveram afastada da criação por anos. O ponto de virada fundamental ocorreu em meados dos seus 20 anos de idade com o nascimento do seu filho Cole. A maternidade não apenas forneceu o propósito necessário para colocar a vida em ordem, mas também serviu como catalisador para que ela buscasse educação formal como estudante madura, graduando-se em psicologia em Liverpool. Esse diploma de psicologia tornou-se um pilar central para a identidade da banda. Louisa Roach começou a escrever canções que não apenas expressavam emoções, mas que analisavam como as estruturas sociais e políticas impactam a saúde mental do indivíduo, rejeitando a ideia de que o sofrimento psíquico é um problema puramente interno, isolado do contexto sistêmico. Foi durante esse período acadêmico que ela retomou a guitarra, apresentando-se em noites de microfone aberto em Merseyside, utilizando o pseudônimo She Drew the Gun.
um nome escolhido por sua sonoridade cinematográfica e pela força simbólica da arma como um ícone de poder e resistência cultural. A transição de um projeto solo para uma banda completa foi acelerada pelo encontro fortuito com James Skelly, vocalista da renomada banda The Coral e fundador do selo Skeleton Key Records. Após Roach carregar faixas no SoundCloud e no uploader da BBC in Production, ela atraiu a atenção de David Monks, DJ da BBC em Merseyside, que se tornou um defensor imediato de sua música. Através de um amigo comum, Skelly ouviu o trabalho de Roach e reconheceu instantaneamente um talento que fundia melodias psicodélicas com um lirismo cortante. Skelly não apenas assinou com a banda, mas tornou-se seu mentor e produtor essencial para os primeiros discos, ajudando Roach a recrutar membros que formariam a primeira encarnação robusta do grupo, incluindo Sean Monahan na bateria, Jack Turner no baixo, Jenny Kirchhofer nos teclados. Essa colaboração entre Roach e Skelly uniu a sensibilidade pop pastoral de Liverpool com a crueza da poesia política de Louisa Roach, resultando em um som que era simultaneamente familiar e radicalmente novo. O ano de 2016 permanece como o marco mais significativo na ascensão de She Drew the Gun ao estrelato independente. O evento catalisador foi a vitória no Glastonbury Festival Emerging Talents Competition. A banda superou a concorrência massiva de mais de 5.000 inscritos, sendo selecionada por uma equipe de críticos musicais e blogueiros para uma lista de 120 nomes que posteriormente foi reduzida a 8 finalistas, convidados a se apresentar no Pylon Work Men's Club, diante de Michael e Emily Eves. A performance na final foi descrita por Louisa Roach como a mais nervosa de sua vida. Uma batalha de bandas em esteroides, onde o prêmio era nada menos do que um slot em um dos palcos principais do maior festival de música do mundo. Ao vencer a competição, She Drew the Gun recebeu um prêmio de 5.000 libras da PRS Foundation para desenvolvimento de carreira e garantiu a sua vaga no John Peel Stage. A apresentação no festival em junho de 2016 foi um sucesso estrondoso. Em um domingo de manhã, uma das maiores audiências da história daquele palco para aquele horário, solidificando o seu status como uma das novas bandas mais empolgantes do Reino Unido. Nesse mesmo período, a banda demonstrou sua coragem política ao participar da turnê em apoio a Jeremy Corbyn, então líder do Partido Trabalhista, em sua candidatura ao cargo de primeiro-ministro. Enquanto muitas bandas evitam o partidarismo direto, Louisa Roach viu isso como uma extensão natural de suas canções, já que denunciavam os cortes nos bancos de alimentos e a negligência do governo em relação aos pobres. A obra de She Drew the Gun pode ser dividida em fases que refletem tanto o amadurecimento técnico da banda quanto as transformações na vida pessoal e política de Louisa Roach. O álbum de estreia estabeleceu She Drew the Gun como uma força melódica com consciência social. Produzido por James Skelly, o disco mescla baladas folclóricas com camadas psicodélicas. O título Memories of Another Future foi inspirado na obra Slaughterhouse-Five de Kurt Vonnegut. Sinaliza o interesse de Roach por temas de ficção científica, sonhos e conceito de tempo não linear. A faixa central do álbum, Poem, tornou-se um marco. Make the place neat, take the homeless man's rags, no sleeping bags, no place to sleep, because we're far too civilized around here to see an unkempt human being. Escrita originalmente como um poema falado, a música é um ataque vitriólico contra o sistema político britânico,
que permite a remoção de pessoas em situação de rua para limpar as cidades para o turismo. A letra é crua e direta, questionando a moralidade de um sistema onde as pessoas trabalham 40 horas por semana e ainda assim permanecem presas em ciclos de pobreza, comparando-as a pássaros enclausurados. O segundo álbum marcou o afastamento do som sonhador do primeiro para uma abordagem mais bold, mais eletrônica e confrontadora. Revolution of Mind foi amplamente aclamado pela crítica, sendo eleito um dos 10 melhores álbuns de 2018 pela BBC Radio 6 Music. Roach descreveu o disco como uma exploração da ideia de que a única maneira de alcançar uma mudança estrutural real é através de uma revolução na maneira como pensamos, citando Rosa Luxemburgo. Greve não causa a revolução causa a greve. Neste álbum, músicas como Resistor e Something from the Pain demonstram a habilidade de Roach em criar hinos de empoderamento. Resistor é um chamado contra os sistemas de opressão, enquanto Something for the Pain oferece uma visão empática sobre como as pessoas buscam alívio diante das dificuldades modernas da vida sob o capitalismo tardio. O álbum é um equilíbrio entre a ativista política, a contadora de histórias e a poeta, mantendo uma intensidade que a revista Clash descreveu como estelar. Lançado durante as repercussões da pandemia de Covid-19, Behave Myself foi produzido por Ross Orton em Sheffield. O álbum mergulha profundamente em temas de saúde mental, controle social e feminismo radical. Roach utilizou o período de isolamento para refletir sobre como o governo britânico lidou com a crise, notando o fato de pessoas em situação de rua terem sido rapidamente colocadas em hotéis, provando que a falta de moradia é uma escolha política, não uma necessidade econômica. O disco é caracterizado por um som mais polido, mas sem perder aquela agressividade política. A música título desafia as expectativas patriarcais sobre como as mulheres devem se comportar enquanto class war. Aborda diretamente as desigualdades de riqueza. Roach descreveu que a mensagem central do álbum como uma preparação para uma revolução feminista, destacando a necessidade das mulheres resistirem às estruturas que internalizam o patriarcado. O quarto álbum, Hall, representa a mudança mais significativa na narrativa da banda. Após um período de turbulência pessoal, incluindo o fim de relacionamentos e traumas não processados, Louisa Roach encontrou-se em um estado de casulo, temendo o mundo exterior. O caminho para a recuperação levou-a às montanhas da Serra de Estrela, em Portugal, onde o contato com a natureza e práticas de meditação somática permitiriam uma reconstrução de sua psique. Hall é um álbum de dualidades, dividido entre o político e o profundamente pessoal. O lado da arma continua o comentário social sobre o capitalismo, guerra e poder patriarcal. E o lado do uivo explora o desgosto, o amor e a jornada espiritual de cura, utilizando metáforas de bruxaria, rituais e cartas de tarô. Gravado com o produtor Ash Workman, conhecido pelo seu trabalho com o Metronome, o álbum incorpora a influência de hip-hop e eletrônica dos anos 80. E, de forma mais integrada, Roach descreveu o processo como um encontro de suas versões passadas e seu crítico interno, transformando a dor
em uma forma de magia e divindade. A importância de She Drew the Gun no cenário contemporâneo reside na sua recusa em separar arte da análise crítica. Louisa Roach utiliza sua plataforma para descobrir narrativas hegemônicas através de várias frentes ideológicas. Um dos temas mais recorrentes de Roach é a crítica à austeridade e à desigualdade econômica. Para ela, a pobreza não é um subproduto inevitável de um sistema de mercado, mas uma construção deliberada. Em suas entrevistas, ela frequentemente aponta para o fato de que a sociedade poderia acabar com a falta de moradia e austeridade amanhã, se houvesse vontade política real. Essa convicção é visceralmente expressa em Poem, onde ela denuncia a privatização do turismo em detrimento da dignidade humana básica. Roach é uma defensora fervorosa da igualdade de gênero na indústria musical. Ela critica a falta de representação feminina em festivais, notando que muitos cartazes de evento, quando removidos os artistas masculinos, sobram apenas 3 ou 4 nomes. Além disso, ela propõe um teste de Bechdel, para as composições, a necessidade de mulheres escreverem canções que não girem exclusivamente em torno de seus relacionamentos com homens. Essa filosofia é evidente em seu apoio a movimentos como o Key Change, que busca a paridade de gênero no setor musical. Inspirada por seus estudos em psicologia, Roach argumenta que a epidemia de saúde mental no Ocidente é um sintoma do sistema neoliberal. Ela acredita que as pessoas são condicionadas a internalizar o patriarcado e a competição capitalista, o que leva a uma alienação profunda. No álbum Hall, essa crítica se torna mais sutil e espiritual, sugerindo que a cura pessoal e o enfrentamento do crítico interno são atos revolucionários que permitem ao indivíduo recuperar sua própria identidade e sua conexão com o universo. As performances ao vivo de She Drew the Gun são experiências que transcendem o entretenimento puro, funcionando como assembleias políticas e sessões de cura coletiva. A presença de palco de Louisa Roach é marcada por uma entrega habilidosa e uma encenação finamente lapidada, onde interlúdios de poesia falada sangram diretamente para as sucessivas faixas musicais, criando uma narrativa sem interrupções. Os críticos destacam que a banda é um conjunto tight e polido, mas que mantém uma aspereza saudável que impede o som de se tornar estéril. Nas apresentações recentes da turnê de Hall em 2024 e 2025, Louisa Roach tem utilizado o palco para convidar o público a segurar espaço para o vulnerável e o marginalizado, transformando o show em uma experiência compartilhada de resistência e catarse. She Drew the Gun consolidou-se como um dos atos independentes mais respeitados do Reino Unido. A banda acumulou uma base de fãs dedicada e continua a receber forte apoio de rádios influentes como a BBC Radio 6 Music. Com o lançamento de Hall em novembro de 2024 e uma extensa turnê planejada para 2025, o grupo demonstra uma longevidade que poucos artistas contemporâneos alcançam sem comprometer sua integridade artística. O impacto da banda vai além das paradas de sucesso. Eles são parte de um movimento que reivindica a música como um espaço de verdade e justiça social. Ao documentar as lutas de libertação com esperança e agressividade melódica, She Drew the Gun permanece fiel à visão de Louisa Roach, a de que a arte não deve apenas refletir o mundo, mas deve ser um uivo, um grito de luto, um grito para o mundo, capaz de transformá-lo. Ao combinar o lirismo da classe trabalhadora
a teoria psicológica e uma sonoridade psicodélica inovadora, She Drew the Gun estabeleceu-se como um pilar indispensável da música britânica moderna. Conhecer o trabalho de Louisa Roach e sua banda é mergulhar em uma narrativa de superação pessoal, resistência política que continua a evoluir, provando que a voz do uivo, quando autêntica, nunca perde a sua potência. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Come to the music 101